Amém. Graças a Deus. Tá bom, obrigado. Irmãos, é um privilégio muito grande para mim estar aqui e uma honra mesmo, e de Deus, né, a gente poder ter chegado nessa hora. E tivemos que vencer alguns desafios para estar aqui, mas a gente fez muito empenho de conseguir cumprir essa agenda, e tínhamos isso no coração já há algum tempo, vínhamos buscando isso em Deus, e muito bom. Eu estou aqui por não é só pelo empenho que o Bitum fez em colocar a gente em contato e ser essa pessoa que intermediou isso, mas, na verdade, o que me levou, e a gente vai poder conversar isso com os irmãos aqui da região, o que me levou assim, a esse empenho de estar aqui é por conta de uma fé mesmo, uma convicção que a gente tem a respeito dessa região aqui do Brasil. Então, a gente já tem encontrado com irmãos aí de Maringá, Londrina, Campo Mourão, e quando apareceu esse convite aí, aqui em Umuarama, a gente se empenhou por entender que há algo de Deus aqui nessa região a ser despertado ainda. Eu não diria despertado, eu creio que há fontes aqui que precisam ser reabertas, precisam ser limpas mesmo, para que Deus possa operar algo que sem dúvida alguma, vai fazer muita diferença para o Brasil e para o mundo. Eu quero aproveitar também e agradecer assim, a minha família em casa, né, porque, na verdade, família somos todos nós, mas a minha família doméstica lá, minha esposa, meus filhos, que prontamente assim entenderam a importância da gente estar aqui com vocês. Eu sou casado com a Lana, já há 30 anos, 31 anos, na verdade, e temos 5 filhos, um homem, 4 mulheres, e já estava com a agenda assim, bem cheia para esse semestre, e os 3 filhos restantes em casa resolveram casar todos esse semestre. Então, nós estamos fazendo casamento desde agosto, uma casou em agosto, o outro acabou de casar em setembro, e a última vai casar daqui 3 semanas, no dia 1º de novembro. Então, imagina isso, eu acho que Deus anestesiou todo mundo lá e deu graça para, assim, nos momentos finais lá, a gente conseguir estar conciliando a agenda com esses compromissos assim, que são, né, são desafiadores. Mas está muito bom, graças a Deus, é um privilégio. Irmãos, a gente vai ter a oportunidade de estar compartilhando aqui hoje e amanhã, e o propósito de estar aqui, o empenho de estar aqui não é trazer uma pregação. Eu não vim aqui pregar uma mensagem, e nem também ter um momento em que a gente vai deixar uma mensagem e que, às vezes, dependendo do que a gente pregar, mais atrapalha do que ajuda. Então, eu quero mesmo uma reflexão, a gente aproveitar esse encontro, meditar na Palavra de Deus e aprofundar para realmente ter o nosso entendimento transformado. Se você vai participar hoje, amanhã, às vezes você vai ficar com a impressão... Eu sou engenheiro civil, minha formação é engenharia civil, trabalhei como engenheiro durante muito tempo. E a gente aprende na engenharia que não há como desenvolver nada, não há como realizar, não há como empreender nada sem fundamentar bem. E isso está na Palavra de Deus. Não foi a engenharia que me ensinou, a engenharia só veio reforçar esse entendimento. Porque o próprio Jesus diz que a sabedoria dos processos construtivos está em escolher bem os fundamentos. Quando Jesus está falando de sabedoria, ele não está falando de inteligência, de sagacidade, ele está falando de sabedoria. E às vezes a gente confunde sabedoria com inteligência. Na verdade, ele está dizendo que a inteligência é uma capacidade resolutiva, né, de alcançar resultados. E então, de acordo com o que Jesus está dizendo, qualquer um pode construir. O sábio e o tolo têm a capacidade da construção.
Ele diz que sábios e tolos constroem. E, por incrível que pareça, do ponto de vista humano, o tolo é mais inteligente, porque ele constrói mais rápido, com menos esforço e gastando menos dinheiro. Porque construir sobre areia é um processo mais rápido, que envolve menos esforço e menos recursos, e ainda entrega um produto perecível, que logo vai acabar e as pessoas vão ter que comprar de novo. Então, do ponto de vista comercial, construir sobre areia é um alto negócio, né? Então, é o que muitas vezes a humanidade faz. Te entrega uma coisa de consumo rápido e que você acessa rápido, mas aquilo não tem sustentabilidade. Aliás, é isso que o mundo está vivendo. O mundo está vivendo a crise, né, da sustentabilidade e da viabilidade. A humanidade investiu demais em viabilidade, achando que isso era inteligente, e agora está descobrindo que ela precisa discutir sobre sustentabilidade, porque isso é sábio. Então, qualquer um é capaz de construir. Agora, Jesus está dizendo que a sabedoria está em estabelecer fundamentos. E fundamento é a parte subjetiva, é a parte invisível. É exatamente a parte que muitas vezes as pessoas não querem gastar tempo nela. As pessoas estão sempre, quando elas vão empreender alguma coisa, elas estão pensando logo em chegar ao resultado, alcançar o resultado. E elas não querem viver processos. Então, hoje e amanhã, a gente vai estar conversando um pouco sobre esses aspectos invisíveis, subjetivos. Nós temos uma tendência, a nossa mentalidade humana foi levada a pensar que o subjetivo é abstrato e que o objetivo é absoluto, né? Então, a gente às vezes dá um caráter absoluto ao que é aparente e um caráter relativo ao que é invisível. Por isso, as pessoas não investem muito tempo naquilo que é o invisível. Sendo que a palavra de Deus diz que a nossa fé se fundamenta exatamente naquilo que é o subjetivo e invisível, mas que, apesar de ser invisível e subjetivo, é absoluto. Porque as coisas invisíveis são aquelas que permanecem, e as invisíveis são aquelas que sofrem mudança ou variação. Então, o aparente sofre mudança, mas o invisível não. Então, a nossa fé se fundamenta naquilo que é não aparente, mas que, apesar de ser não aparente, é o nosso absoluto. E muitas vezes a igreja hoje ela vai se voltando por uma característica religiosa, pautando a sua vida no que é aparente, no que é objetivo, pensando a fé para resultados e não pensando a fé para os processos. Amém? Então a gente vai conversar um pouco hoje aqui e amanhã sobre esse aspecto subjetivo, invisível, porém absoluto. E vai ficar a impressão, se você estiver aqui hoje e amanhã, vai ficar a impressão de que nós estamos falando muita coisa. Você fala, é muita coisa. Não é muita coisa. Nós vamos estar falando muito sobre uma coisa só. Amém? Vai ficar a impressão que nós estamos falando muita coisa e não é. Nós vamos falar muito e repetidamente sobre a mesma coisa, porque esse é o processo da fundação. Como é que você estabelece uma fundação? Você pega uma estaca e bate na cabeça da estaca repetidamente até ela não ter mais recalque, até ela encontrar solo firme, rocha. Então, às vezes a gente não está fazendo isso como igreja, a gente não está meditando sobre a mesma coisa várias vezes até aquilo se tornar uma convicção absoluta. Então, é muito comum hoje as pessoas terem muitas ideias sobre muitas coisas, mas pouca convicção a respeito de uma coisa só. Amém, amado? Então, é muito comum as pessoas terem muitas opiniões, muitas ideias, muitas conclusões, mas não terem convicções bem fundamentadas. Que é o que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos para ouvir sobre muitas coisas e eles seriam ávidos de andar atrás de qualquer vento de doutrina, mas não teriam uma convicção firmada a respeito de uma coisa que realmente o sustentasse. Amém? Amém. Só para você ter uma ideia, né? Só para te fazer uma pergunta, para você entender mais ou menos o que nós estamos falando aqui. Vou te fazer uma pergunta rápida e você me responde. A cadeira que você está sentado aí, responde rápido. A cadeira que você está sentado aí é concreta ou abstrata? Rápido.
Está vendo? A gente diz que é concreta, né? Quanto tempo uma cadeira dessa dura? Quem dá 1000 anos para uma cadeira dessa? 2000 anos para uma cadeira dessa. Então agora eu vou falar uma palavra e você vai ter que responder rápido. Já que você disse que a cadeira é concreta, eu vou falar uma palavra e você responde rápido. Espírito. Está vendo? Se a cadeira é concreta, espírito é o quê? Abstrato. Amém, irmãos? As cadeiras parecem concretas, mas são abstratas. Elas mudam. Elas estão aqui hoje e não estão amanhã. A cadeira está, mas não é. E às vezes por isso você acaba tendo mais fé na cadeira do que no espírito. Você se joga com muito mais segurança e confia na cadeira do que às vezes você tem facilidade de confiar no espírito, porque sem perceber, o espírito está no universo das coisas invisíveis, subjetivas e, portanto, abstratas. E a nossa mente raciocina em cima daquilo que é o aparente, visível e, consequentemente, o que? Absoluto, concreto. Amém? Espírito é concreto. Amém, mano? Cadeira é um estado, mas não é uma condição. Amém? Tanto é que a gente sabe que Deus está sentado, mas não sabe em que tipo de cadeira. Glória a Deus, amado. Aleluia. Amém? Que se interessasse, ele falava que tipo de cadeira Deus está sentado. Mas não interessa. Só interessa saber que ele está sentado. Porque tem gente que está aí na cadeira, mas não senta. Porque a alma continua o quê? Inquieta. Amém, irmãos? Tem gente que está procurando uma cadeira mais confortável, em vez de aprender a sentar. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Não é a cadeira que vai te ensinar a sentar, amém, irmão? É o Espírito. Amém? Aleluia. Você está achando que... O que esse pastor bebe? Por que está misturado na água ali? É o seguinte. É porque isso é extremamente relevante, pode não parecer, mas a gente está muito focado no aparente e não no processo. Tanto é assim que nós fomos definindo formas para as coisas. Nós fomos definindo formas a partir da sua o quê? Da sua aparência e não da sua natureza. Amém? Então, abra a sua Bíblia e a gente quer compartilhar algo aqui exatamente sobre isso, né? Sobre o desafio da gente ter o discernimento a respeito do verdadeiro significado das coisas. Do verdadeiro significado das coisas. Então, abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2. E diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para se recensear. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, num coxo,
Para quem não sabe o que é manjedoura, é um coxo de curral, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. Existem só dois tipos de pensamento. Existem só duas matrizes de pensamento. Existem só duas plataformas de pensamento. Existem dois raciocínios. Aliás, existem vários raciocínios. Você pode raciocinar de várias coisas. Existe uma infinidade de ideias, mas a plataforma, o fundamento, a base, a origem dos pensamentos são só dois pensamentos que estão definidos na palavra de Deus. Ou eu penso como um servo, ou eu penso como um filho. Ou eu tenho da vida uma relação de mérito, ou eu tenho da vida uma relação de identidade. Ou eu vejo a vida a partir de uma identidade, uma natureza e um propósito, ou eu vejo a vida a partir de uma necessidade, de uma carência e de um mérito. Então, ou eu estou pensando como um servo, ou eu estou pensando como um filho. Eu posso raciocinar isso de várias formas. Eu posso ter várias ideias a respeito de um desses dois pensamentos. Mas a palavra de Deus diz que só há dois espíritos no mundo: o espírito da servidão e o espírito da adoção. Paulo diz que o que define o estado de maturidade de uma pessoa é que durante um período da vida dela, como uma criança, quando ela não tem entendimento da sua identidade, da sua natureza e do seu propósito, uma pessoa imatura, ela pensa como um servo. Ela pode ser um filho, mas em nada ela é diferente de um servo. E quando a pessoa chega a um estado de revelação, de maturidade a respeito da sua identidade, então ela, sendo um filho, passa a pensar como um filho. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: eu oro para que vocês tenham iluminados os olhos do vosso entendimento, para que essa iluminação do vosso entendimento faça com que vocês possam viver segundo as riquezas da vossa vocação em Cristo. Depois Paulo diz: andem de modo digno da vossa vocação. Então ele está dizendo que há uma vocação. Vocação quer dizer que há uma identidade, há um nome, há um desígnio. E esse desígnio, essa identidade implica uma natureza. E essa natureza é para um propósito. Então, quando eu não tenho consciência de identidade, natureza e propósito, eu estou susceptível, eu estou vulnerável de pensar como um servo. Quando o diabo vem tentar o homem, ele nunca tenta na área da capacidade nem da competência. O diabo não veio tentar Jesus na área da competência. A tentação de Jesus não era transformar pedra em pão. A tentação de Jesus era na área da identidade. A tentação não foi transforma pedra em pão. A tentação foi: se tu és de fato o Filho de Deus, usa o seu poder para prover para você mesmo segundo a sua necessidade. Usa o poder que você tem para satisfazer primeiro a sua necessidade e não para revelar a sua identidade. Então a tentação é sempre na área da identidade. Foi isso que o diabo fez lá no Éden. Então o pecado não foi uma ação errada. O homem não pecou porque fez uma coisa errada. O homem pecou porque fez alguma coisa que não correspondia à sua identidade, natureza e propósito. Então, antes do pecado, houve uma quebra na consciência de identidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o homem, movido da sua iniquidade, dá à luz o pecado. Os pecados foram todos perdoados. Os pecados já não pesam mais sobre nós. O que pesa sobre a humanidade hoje não são os seus erros. O homem não está mais refém do pecado. Todos os pecados de todo mundo já foi perdoado. Não há mais pecado para ser perdoado. Todos já foram. Não há mais sacrifício pelo pecado. O que pesa sobre o mundo hoje
é a ignorância a respeito da identidade, que faz com que a gente continue pecando. Então, quando eu não tenho consciência, quando eu não tenho fé a respeito da pessoa que eu sou, a natureza que eu carrego, que eu tenho, por ser a pessoa que eu sou, e qual é o propósito de ter essa natureza, eu vivo em pecado, porque tudo que não é de fé é pecado. Então, pecado não são coisas erradas que eu faço. Um dos grandes problemas da nossa religiosidade é achar que pecado é alguma coisa errada que eu estou fazendo. Pecado é qualquer coisa que eu estou fazendo, certa ou errada, que não corresponde àquilo que é o verdadeiro propósito da minha vida. Então, qualquer coisa, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, qualquer coisa que eu esteja fazendo por necessidade ou por interesse, é pecado. Por isso que há mais gente pecando, fazendo coisa certa, do que fazendo coisa errada. Nem todo erro é pecado. Amém, amados? Fala para mim uma coisa errada que não é pecado. Você não sabe. Escrever borracha com X está errado e não é pecado. É só ignorância. Por isso Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Agora fala para mim uma coisa certa que é pecado. Uma coisa certa que é pecado. Pagar a prostituta. Não devia ter contratado. Não devia ter usado o serviço. Agora não pode pecar 3 vezes dando calote. Então, já era pecado ter contratado. Já foi pecado ter usado o serviço. Agora dar o calote, não pode, tem que pagar. Está certo. Mas é pecado. Amém, amado? Amém? Então, o que é pecado, por exemplo? Pecado é fazer comércio das coisas que não eram para ser comercializadas, das coisas que eram para ser oferecidas. Por exemplo, orar por interesse pessoal é pecado. Louvar para ser abençoado é pecado. Oferecer dinheiro para Deus para receber mais dinheiro dele é pecado. Corrupção passiva, tinha que ser preso, tinha que ter sido denunciado. Oferecer dinheiro para Deus para receber mais é mais do que pecado, é crime. É corrupção passiva. Por isso que o nosso país está do jeito que está. O nosso país não está do jeito que está por causa dos políticos. Nosso país está do jeito que está por causa da igreja. Porque se o Deus da igreja aceita propina na forma de música, dinheiro e reunião, quanto mais o resto. Se o Deus que nós acreditamos e confessamos trata melhor quem faz a coisa certa e trata mal quem faz a coisa errada, então o que sobrou para o resto? É pecado achar que Deus vai tratar bem alguém que fez a coisa certa e vai tratar mal alguém que fez a coisa errada. Estão me entendendo isso ou não, amados? Então, lá no Éden, quando o homem foi tentado pelo diabo, o diabo nunca vai tentar você. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu próprio coração. O diabo nunca vai tentar você a fazer uma coisa errada. O diabo vai tentar você a fazer uma coisa certa fora do seu propósito. O diabo não precisa me tentar para fazer uma coisa errada. Para fazer a coisa errada, basta minha própria ignorância.
Quando o diabo vem me tentar, ele vai trabalhar em cima da minha ignorância, usando a minha iniquidade, a minha cobiça, o meu senso de direito. Então o diabo não vai tentar você a fazer uma coisa errada. O diabo vai tentar fazer você fazer alguma coisa que seja o seu direito. Amém, irmãos? O que a palavra de Deus diz que é a iniquidade que fará com que o amor se esfrie de quase todos os corações. Então o diabo está tentando a gente na nossa iniquidade, que é o meu senso de direito. E o meu senso de direito, ele se mantém a partir da minha ignorância a respeito de quem de fato eu sou em Deus e qual o verdadeiro propósito da minha vida. Amém? Então o que acontece? Por que existem só dois tipos de pensamento? Porque Deus fez o homem para ser a imagem conforme a sua semelhança. Então deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Quando Deus, olha o que a religião vai fazendo com a gente. Quando Deus fez todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas, a plataforma, a matriz, ou seja, o fundamento sobre o qual Deus estava criando todas as coisas, não era o seu desejo de ser reconhecido no seu poder. Então, Deus não criou todas as coisas como alguém que quer ser reconhecido no poder. Deus criou todas as coisas como alguém que quer ser conhecido na sua vontade. Então, tudo que Deus fez era para ser conhecido na vontade e não reconhecido no poder. Deus não fez todas as coisas porque era um Deus com crise de poder. Deus fez todas as coisas porque era um pai com crise de família. Amém, mãe? Então, Deus é um pai que está em crise querendo ter o quê? Filhos que conheçam a sua natureza e comunguem com ele da sua vontade. Então, Deus não quer estar sozinho. Glória a Deus, amado. Porque ele diz, já que ele está fazendo um homem segundo a sua semelhança, não é bom que o homem seja só. Então, o motivo de Deus é a comunhão. O motivo de Deus é a relação, é a família. O motivo de Deus não é o culto. Então, Deus não está fazendo as coisas para receber o culto. Deus está como um pai fazendo todas as coisas para promover a comunhão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, a ação de Deus, o Espírito de Deus que está se movendo, estava se movendo na direção da comunhão e não do poder. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quanto do poder de Deus ele usou para fazer tudo que ele fez? Está vendo? Ninguém sabe responder. Sabe por que você não sabe responder? Porque não interessa. Porque se interessasse, alguém sabia. Porque tem muita gente que acha que Deus usou muito poder. E talvez ele não usou quase nada. Porque não interessa. Porque o segredo não é quanto poder Deus tinha para fazer tudo. Interessa que qualquer poder que ele tivesse, ele estava no princípio. Glória a Deus, amado. Amém? Então é segundo o seu poder. Mas a palavra de Deus diz que ele empenhou toda a sua vontade. Então eu não sei quanto poder, mas eu sei quanto da vontade ele usou. Então, por isso que Jesus, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração, por isso que Jesus não ensina a gente a nos reunirmos para buscar o poder, mas nos encontrarmos para conhecer a vontade. Glória a Deus, amado. Então, Jesus não ensinou a gente a pedir o poder. Jesus ensinou a gente a pedir que seja feita a sua vontade. Então, a igreja, deixa Deus ministrar o seu coração. Então, a igreja não é uma reunião para ter experiência com o poder. A igreja é o encontro para se ter conhecimento da vontade. E, no entanto, o que está virando os nossos cultos, amado? Uma experiência de poder ou uma consciência da vontade? O que você vem fazer aqui toda a reunião? Você vem buscar o poder ou conhecer a vontade?
que você acha que vai resolver a sua vida? Conhecer a vontade ou experimentar o poder? 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados, amados? Responde rápido. 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Não, amado, se você falou 10, provavelmente você era um dos 9. Como os 10 foram curados? 10 foram sarados. Só um foi curado. 9 tiveram uma experiência com o poder. Só um voltou para conhecer a vontade. E para os 9 que experimentaram o poder, a vida deles ficou mais desgraçada agora. Porque é o que Jesus fala. Ai de ti, Betsaida, Corazim, porque se lá em Sodoma fossem feitos os milagres que estão sendo feitos em vocês, há muitos eles já teriam se convertido. Então as pessoas hoje estão tendo muita experiência com poder e nenhuma consciência do quê? Da vontade. Por isso que a palavra de Deus diz o que para nós? A palavra de Deus diz que Deus abomina nossas reuniões solenes. Deus não gosta de reunião. Porque Ele é Pai. E Pai não gosta de reunião. Porque reunião atrapalha o Pai a encontrar. Amém, irmãos? Toda vez que o pai está numa reunião, ele está fora do encontro. Porque pai gosta mesmo é de encontrar a família e não de reunir os empregados. Amém, irmão? Posso ouvir um amém? Então, o que fez o homem cair? Quando Deus faz o homem numa plataforma de família, para que esse homem seja a expressão visível, seja a expressão visível do seu absoluto, invisível, concreto. Então, Deus, a semelhança de Deus é o seu subjetivo, invisível, absoluto, concreto. E agora ele vai produzir uma imagem disso, esse homem. E ele abençoa esse homem para quê? Para ser feliz? Para ser rico? Para ser bem-sucedido profissionalmente? Para ser poderoso? Não, ele abençoa esse homem para formar família. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Hoje, quando um jovem, se um filho seu de 20 anos de idade chegasse para você e falar que vai casar, o que você falaria para ele? Teu irmão ali até suspirou. O que você falaria para um jovem hoje de 21 anos que fala que vai casar? Crente. Fala, irmão, seja honesto. Seja honesto. Você não está preparado. Está novo ainda. Por quê? Não, porque não tem dinheiro. Vamos resumir, vamos chegar logo no fim da história. Porque não tem dinheiro. Não tem como pagar as contas. Não tem um diploma ainda. Ninguém quer saber se ele é cumpridor da palavra. Ninguém quer saber se ele é honrado. Ninguém quer saber se ele é fiel aos compromissos que ele assume. Ninguém quer saber se ele está disposto a dar a vida por uma palavra que ele empenhou. As pessoas só querem saber se ele tem dinheiro para pagar a conta. E assim que ele se casa, todo mundo está doido que ele tem filho logo. Pelo menos uns 5, 6 ou 10. Não é, irmãos? Não é, irmãos? Hein? Não é assim? Todo mundo aqui quer que todo mundo aqui, os filhos, casa, tenha logo lá 5, 10 filhos já de uma vez. Não é assim aqui entre nós, amados? Não. Mas não era para encher a terra, amados? Não era para frutificar, multiplicar, encher a terra? O que aconteceu conosco, amados? O que aconteceu conosco, amados? Nós estamos ensinando nossos filhos a pensar como o quê? Nós estamos ensinando nossos filhos a pensar como o quê?
como escravos. Porque não interessa quão rico uma pessoa seja, mas se a liberdade que ela desfruta foi comprada, ele é escravo. E a Bíblia diz que nós deveríamos ensinar nossos filhos a serem príncipes e sacerdotes, e não escravos. Então, o que aconteceu conosco? Deus estava pensando em família. E aí nós somos enganados por quem? Quem veio nos enganar? Um escravo. Um escravo com crise de quê? De poder. Por conta de quê? De salário. Sabe o que fez Lúcifer virar Satanás? Uma demanda salarial. Isso está na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que ele era Lúcifer. O que quer dizer Lúcifer? Alguém sabe, não? Lúcifer quer dizer o quê? Anjo de luz. E a Bíblia diz que o Lúcifer, lá, o anjo de luz, o príncipe da Síria lá, ele tinha o quê? O sinete da perfeição. É isso que ele tinha na mão. Você sabe o que é sinete da perfeição, não? Sinete da perfeição não é um badalo, não é um sino. Sinete da perfeição é um selo, é um gravame. Então, é mais ou menos assim, se fosse nos dias de hoje, o Lúcifer era o ISO 9000 do céu. Então, tudo que a anjaiada fazia, passava lá na mesa do Lúcifer, e ele olhava, e se ele achasse que estava dentro dos padrões celestiais, ele dava um carimbo de aceite. Ele era o padrão de qualidade. É ele que dizia se tudo estava nos conformes. E ele foi Lúcifer. Até o dia que ele pensou em fazer uma coisa errada, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Ele foi Lúcifer até o dia que ele pensou em tirar vantagem do certo que ele fazia. Então ele foi Lúcifer até o dia que se achou comércio no coração dele. Por isso que quando Jesus vem visitar o templo, ele expulsa do templo os comerciantes. E ele diz: meu pai não permite que na casa dele alguém carregue mercadoria no templo. Porque a comunhão de Deus é um lugar de intersecção, de encontro, e não um lugar de fazer o quê? Troca, comércio. Então nós estamos fazendo tudo pensando como o quê? Como escravo que trabalha para alcançar o benefício e não para comunicar a virtude. Então, boa parte das pessoas hoje trabalham para, com o trabalho, possuir o que não têm e se tornarem o que não são, e não para revelar através do trabalho quem já são. Então, nós não estamos ensinando nossos filhos a serem trabalhadores para revelar quem são. Nós estamos ensinando os nossos filhos a buscar no trabalho uma forma de se tornarem quem não são. Quem ensinou isso para nós, amados? Quem foi que disse para nós lá no começo de tudo que nós nos tornaríamos alguém com base naquilo que fizéssemos? Quem foi que disse: no dia em que você fizer, então você será? De quem é essa doutrina, amados? De quem é essa doutrina? De Lúcifer, de Satanás. Isso é doutrina de demônio. Então, o que é doutrina de demônio? Doutrina de demônio não é ensinar você a fazer uma coisa errada. Doutrina de demônio é ensinar você a tirar proveito do certo que você faz. É corromper sua natureza. Então, quem ensinou a gente a pensar em amanhã? Quem ensinou a gente a pensar em amanhã? Qual foi a primeira vez que a palavra amanhã apareceu na Bíblia? Na boca de quem? Na boca de Satanás. Foi Satanás que ensinou a gente a pensar: no dia que você tiver, no dia que você fizer, então você será. E é isso que nós estamos ensinando para os nossos filhos.
Nós não estamos ensinando eles a serem filhos de Deus hoje. Nós estamos ensinando eles a serem crentes hoje, para Deus abençoar eles amanhã. Amém, irmãos? Glória a Deus. O mais bom do mundo é quando eu vou num culto pentecostal. Só glória a Deus. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então você está entendendo? Existe um pensamento, que é o pensamento de pai, que é o espírito de adoção. E esse pensamento foi contraposto por um pensamento de alguém que era o quê? Escravo. E que achou que podia merecer mais através daquilo que ele fazia. Essa é a doutrina do anticristo. Então, o anticristo não é um demonião ensinando a fazer coisa errada. O anticristo é um espírito ensinando a gente a deixar de ser espiritual para ser religioso. Glória a Deus. Amém. Então o diabo não vai ensinar você a ser uma pessoa devassa. As pessoas vão se tornando devassas na medida em que vão se tornando religiosas. Porque passam a pensar cada vez mais como servos. Por isso nós podemos viver uma igreja que seja imatura. Apesar de ser uma igreja convertida, é filho, mas ainda pensa como o quê? Como escravo. Por isso que Paulo diz, eu rogo a vocês para que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Se você apresentar o vosso corpo, vossos sentimentos, e deixar de pensar de acordo com o que o mundo pensa, então você vai experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz que a nossa maior luta, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que a nossa maior luta, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir o quê? Sofismas. O que são sofismas? Sofismas são pensamentos que têm aparência de verdade, mas não têm o espírito da verdade. São fortalezas na mente. E ele diz que essas fortalezas, pela palavra de Deus, são destruídas. E uma vez cumprida a nossa obediência, nós vamos levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, por que às vezes a igreja não está conseguindo ser na sociedade a influência que ela poderia ter? Porque a igreja está lidando com a sociedade numa relação de poder e não de autoridade. Nós estamos achando que mais poder vai mudar a sociedade e não alguém que conheça a vontade e viva de acordo com essa vontade. Essa foi a grande frustração dos discípulos. A grande frustração dos discípulos é porque eles imaginavam que viria um Salvador que iria salvar os homens com poder. Mas Jesus, revelando o poder, ele foi se esvaziando do seu poder até revelar que a salvação estava no conhecimento do amor e não na grandiosidade do poder. Que ele iria salvar com o amor e não com o poder. E os discípulos ficaram frustrados, porque eles esperavam o Messias do quê? Do poder. Jesus foi embora desse mundo, e quer que eu te dê uma notícia? Ele foi embora desse mundo e não deixou nenhum dos nossos problemas resolvidos. Continuou tendo paralítico, continuou nascendo gente cega. Por que em Jesus, em vez de curar um paralítico, não erradicou a paralisia da humanidade? Por que Jesus veio ao mundo e ele podia ter acabado com a cegueira? Depois dele não nascia mais gente cega. Não nascia mais paralítico, não nascia mais surdo, nem mudo. Ah, pelo amor de Deus, o Filho de Deus vem aqui no mundo e deixa os trem por fazer? O que adiantou, mano? O que adiantou? Os maridos continuaram traindo, as mulheres continuaram traindo, o povo continuou roubando, o governo continuou sendo mau. Nem o governo romano ele acabou, largou lá.
Não, pelo amor de Deus. Vai ser ruim para lá, de poder, de capacidade. O cara é o filho de Deus. Deus falou que ele viria para salvar a humanidade. Aí ele vem, passa aqui o tempo, ficou 33 anos aqui, foi embora, largou tudo igual estava antes. Não, é de estranhar, fala a verdade. Não, fala a verdade. Por que a gente não resolveu logo, mano? Ficava bom direto. Hã? Porque o compromisso de Deus nunca foi resolver nossos quês. O compromisso de Deus sempre foi formar um quem. A missão de Deus é formar um quem que seja como Ele é. E não nos dar todos os quês que Ele pode nos dar. A fé não é para receber um quê. A fé é para se tornar um quem. Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Mas quando você lê lá em Hebreus, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção daquelas que não se veem, fala a verdade. Não, fala a verdade. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a firme convicção das coisas que se esperam. Você está pensando em ser o marido que a sua mulher precisa que ela seja, ou você está pensando em ter a mulher que você sempre sonhou? Fala a verdade. A fé é para quê? É para você ter a mulher que você merece ou para ser o marido que ela precisa? Fala a verdade. Fé é para quê, amado? É para ganhar o tanto que a gente merece ou para continuar trabalhando mesmo não ganhando? Fala a verdade, irmão. Então, essas coisas que não se veem e a certeza do que se espera, está falando de um quem ou está falando dos nossos quês? Essas coisas que não foram vistas ainda, é a respeito de quem você é ou a respeito do que você pode ter? Você está usando esse versículo para falar de carro, casa, então vou te falar uma coisa. Se você anda usando esse versículo para falar de casa, carro, dinheiro, emprego, cidade boa para morar, essas coisas não é verdade que são coisas que não se veem. Você já viu isso, só que era de outro. Essa mulherzinha que você está rezando tanto para ter, você já viu ela, só que ela estava casada com outro cara. Esse maridinho que você vai aqui fazendo campanha para ver se ele vira lá e tal, e não essa coisa desarrumada que você tem aí, esse marido aí, você já viu ele, só que ele não era o seu. Agora você está vendo se o seu fica bom igual aquele que você já viu. Entendeu, meu irmão? Isso é pecado, irmão. Isso é religiosidade. Isso é pedir segundo o nosso próprio interesse. Isso é o espírito do anticristo. Isso é religião, não é espiritualidade. Amém? Então, se isso não for transformado no nosso entendimento, todas as coisas estão mal significadas. Então, se eu estou pensando como servo, não adianta se o que eu estou pensando é certo, não vai ser bom, porque está fora do seu propósito. Por isso que a palavra de Deus diz que a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, às vezes, as pessoas estão preocupadas com as religiões, né? Às vezes os crentes assim, eu tenho um amigo, às vezes é engraçado isso. Às vezes a irmã vai me apresentar o marido e fala assim, pastor, esse aqui é meu marido, ele é católico. Eu fico pensando, o que ela está querendo dizer? Será que isso é um aviso? Será que é para mim ficar preocupado? Pastor, esse aqui é meu marido, ele é espírita. Aí, que para mim não faz a maior diferença, porque a irmã chega e fala, esse aqui é meu marido, ele é crente. É a mesma coisa. Até parece que crente não dá cano, não mente, não engana, não faz macumba. Bobagem. Mas vai dizer, esse meu marido, ele é crente, ele é isso. Eu falo assim, será que é para mim ficar mais tranquilo ou para mim ficar mais preocupado ainda?
A gente está ficando religioso, amados. Porque a religiosidade é o que vai ocupando o lugar da verdadeira espiritualidade. E o que é religiosidade? É você significar as coisas na sua aparência. Esse era o fermento dos fariseus. O fariseu era um fermento. Qual era o fermento do fariseu? A aparência. Então o fariseu não era um cara que fazia coisas erradas. O fariseu é aquele cara que tirava proveito de todo o certo que ele fazia. Então o fermento dele era exatamente o aparente. Então, de tudo que Jesus condenou na sociedade, ele não condenou o governo. Jesus não veio no mundo para fechar as casas de prostituição. O que Jesus condenou na cidade? Os fariseus. Os religiosos. Porque é isso que fazia com que as coisas continuassem do jeito que estavam. Então, às vezes, a gente fica preocupado com a religião tal e outra. Então, eu vou te falar uma coisa, não existe livro mais perigoso. Não existe livro mais perigoso no mundo do que a Bíblia com o espírito errado. Se você der para um cara ler lá o livro dos hindus, dos muçulmanos, o Alcorão, dá qualquer livro para ele, dá uma Playboy para ele ler. E talvez vai fazer menos mal para ele do que a Bíblia lida com o espírito do anticristo. Porque a letra mata. Porque nada mais parece com a verdade do que o que está escrito aqui. Mas nada pode estar mais longe da verdade com o outro espírito. Por isso que quando o diabo vinha tentar alguém, ele nunca tentava citando um filósofo, um religioso, ele sempre tentava usando o quê? As Escrituras. Com o espírito errado. Porque ele queria provocar uma crise de quê? De comportamento? Não, ele queria provocar uma crise de identidade, de significado. Então, a grande crise que nós vivemos hoje não é uma crise de comportamento. E, às vezes, nós estamos preocupados com o comportamento das pessoas e não percebemos que o comportamento delas será ajustado quando elas entenderem o seu verdadeiro significado. Então, você está mais preocupado, às vezes, com o comportamento dos seus filhos e, às vezes, não está percebendo que, às vezes, o comportamento dele está desajustado porque ele não está encontrando na relação da família o seu verdadeiro o quê? Significado. Porque mesmo os que estão se comportando de maneira correta não são exemplo, porque estão fora do seu propósito. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então, todo ensinamento bíblico não é litúrgico. Vamos concluir agora. Então, todo ensinamento bíblico não veio para estabelecer uma liturgia, um culto, um rito. Todo ensinamento da palavra de Deus veio para transformar o entendimento e produzir uma cultura espiritual. Por isso que Paulo escreve a Tito dizendo que a graça nos salva, educando a viver. Então, as Escrituras são para revelar a vontade e não para promover a experiência do poder. Amém, amados? Vou explicar isso melhor. Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz que ele tinha menos poder do que os anjos. Lá em Hebreus diz, um pouco menor do que os anjos o fizeste. Então, existe uma hierarquia no céu. Os querubins e os serafins, os arcanjos e os anjos. Eu nunca sei direito lá o querubim e serafim, como é que funciona lá a hierarquia deles, não. Eu sei que é mais ou menos assim o superintendente. Abaixo dos querubins e do serafim, não sei quem que é primeiro nem segundo, vem os arcanjos, que é mais ou menos o chefe de departamento. E os anjos é chão de fábrica, é a peãozada. Sem nenhum menosprezo, mas é a turma lá, braçal, os chefes de departamento e o diretor lá, superintendente. A Bíblia diz que Jesus tinha menos poder que os anjos. Isso quer dizer o seguinte, quando Jesus expulsava um demônio, ele tinha menos poder do que o demônio que ele estava expulsando. Entendeu, irmão? Porque filho não tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. Quem aqui tem empregado? Levanta a mão, não é vergonha não, mano, não é pegadinha não. Quem aqui trabalha com funcionário?
Seguinte, você tem filho? Desde que o seu filho nasceu, ele tem menos poder do que o menor dos seus funcionários. Poder, força. Mas tem mais o que? Autoridade. E nós estamos ensinando nossos filhos a ter o quê? Em vez de conhecer a autoridade que tem. Glória a Deus, amado. Amém. Então, essa falta de significado vai tentar a pessoa a usar o poder que ela tem para resolver o problema de quem? Dela mesma. E não para cumprir o seu verdadeiro propósito. Então, quanto menos autoridade, mais eu quero o quê? Poder. Quanto mais autoridade, mais eu entendo o propósito do poder que eu já tenho. Então, eu não estou à procura de mais poder, porque eu entendo que qualquer poder que eu tenho já está a serviço da autoridade que me foi dada. Glória a Deus, amados. Aleluia. Então, nós não estamos precisando de mais poder. Nós estamos precisando ter um entendimento transformado para saber de fato qual é a nossa autoridade. O que o texto do nascimento de Jesus tem a ver com tudo isso que nós estamos compartilhando? Porque às vezes nós lemos o texto que você fala, não pode, o pastor esqueceu do texto que ele leu. Seguinte, o texto aqui está dizendo que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então, nada na vida de Jesus é acidental. Tudo na vida de Jesus é pedagógico. Então, Jesus vem para revelar a vontade do Pai para todos os seus filhos. Então, Jesus não é meu Salvador porque opera o seu poder a meu favor. Jesus é meu Salvador porque, me libertando dos poderes que dominavam sobre mim, Ele ilumina o meu entendimento para revelar a pessoa que nós somos em Deus. Glória a Deus, amado. Então, Ele é meu Salvador porque Ele revela o que todo filho de Deus é. Glória a Deus, amado. Então, Ele era unigênito e agora vem para ser primeiro de muitos irmãos. Então, é pedagógico. Então, é para formar em nós, transformar o nosso entendimento. Então, Jesus não vem para fazer por nós. Jesus vem fazendo por nós o que nós não podíamos fazer, porque estávamos escravos, e tendo feito por nós o que nós não podíamos fazer, agora Ele está em nós para fazer através de nós. Glória a Deus. Só mais uma pergunta para você entender isso. Quem aqui tem mais de 5 anos de convertido? Levanta a mão. Não, levanta mais alto. 5 anos. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você lê um texto da Bíblia, dos milagres de Jesus, você vê lá, por exemplo, Jesus curando a mulher hemorrágica, Jesus curando o paralítico, Jesus curando o cego, Jesus curando o surdo e o mudo, Jesus ressuscitando. Quando você vê Jesus operando alguma dessas coisas, você vê essa história, com qual dos personagens você se identifica? Qual dos dois personagens é você? Você é a mulher hemorrágica sendo curada, o paralítico sendo curado, ou você é o Filho de Deus curando essa pessoa? Qual dos dois personagens? Seja honesto. Até hoje, quando você lê a Bíblia, você se identifica. Não, fala a verdade, irmão. Não, fala a verdade. Agora é a hora aqui de... Então, nós estamos com mais de 5 anos de vivência com Deus e até hoje a gente se identifica com quem? Com o necessitado. Até hoje a gente se identifica com aquele que está esperando receber alguma coisa e não com aquele que tem algo para oferecer. Quem está pondo isso no nosso entendimento? Quem nos quer nessa posição? Quando você encontra uma pessoa problemática, ele é o seu problema ou você é a cura dele? Seja honesto.
Não, seja honesto. Aí você encontra uma pessoa problemática. Você dá graças a Deus, porque mais uma vez você vai cumprir sua missão. Você fala, Deus, o que está acontecendo? O senhor não está me ouvindo? Fala a verdade, irmão. Quando a gente enfrenta um problema, a gente encara isso como nossa responsabilidade ou se vitimiza como se aquele problema não tivesse nada a ver com a gente? Quem está nos ensinando a pensar assim, irmãos? Quem está nos ensinando a pensar todo dia que nós ainda vamos fazer algo que vai nos tornar aquilo que nós ainda não somos? E não a fazer todas as coisas para revelar quem nós já somos. Então, todo ensinamento de Jesus é pedagógico. Então, Jesus ele ilumina os nossos olhos para que, através dele, eu entenda como é que Deus está trazendo salvação ao mundo. E Deus está trazendo salvação ao mundo através dos seus filhos, porque é Jesus o primeiro e o seu corpo. Então, nós somos o corpo vivo de Cristo. Então, nosso papel, deixa Deus ministrar o seu coração. Então, nosso papel como igreja não é levar pessoas a Jesus. O nosso papel como igreja é revelar Cristo a elas. Amado, se você ainda está pensando em levar alguém para Jesus, deixa eu te dar uma notícia antes que você se dê mal. É o seguinte, Jesus não está aqui. Jesus está sentado à direita do Pai. A não ser que ele voltou, falou só com você e não falou com mais ninguém. Mas o dia que Jesus voltar, o que está aqui hoje é o Espírito de Cristo e não Jesus. É o mesmo Espírito que fazia com que Jesus fosse o Cristo de Deus. E agora esse Espírito está em nós, de modo que ele, sendo um filho único, passou a ser primeiro de muitos irmãos. Então, o que está aqui agora é o corpo de Cristo. Jesus não está aqui. Então, se você está pensando em levar alguém para Jesus, deixa eu te falar um negócio. Você tem que pegar essa pessoa, vocês dois morrer junto, aí você vai de mão dada com ela para o céu, chega lá, encontra com Jesus e fala, Jesus, quero te apresentar, esse aqui é o fulano, finalmente eu posso te mostrar, esse é Jesus. Caso contrário, irmão, não tem jeito de você levar ninguém para Jesus. Só tem um jeito, você revelar Cristo a ela. Por isso que é Cristo em nós a esperança da glória. Por isso que nós somos a igreja, o seu corpo, o complemento daquele que faz tudo em todas as coisas. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então, esse texto está dizendo que houve um recenseamento. Então, Jesus nasceu, Jesus tinha que nascer pedagogicamente, no momento em que a humanidade conhecida estava passando por um recenseamento. O que é um recenseamento? O recenseamento é uma convocação de todos os cidadãos do reino, do império, para verificar quem está vivo, quem está morto, quais são as qualidades de cada um e que tipo de função cada um pode desempenhar na sociedade. Amém? Então, Jesus tinha que nascer no exato momento em que a humanidade está passando em xeque de identidade, natureza e propósito. Então, Jesus vai nascer exatamente quando nós estamos passando por um recenseamento. O que está acontecendo exatamente nos dias de hoje, amado? Toda essa confusão aí de ideologia de gênero, o que é isso, amado? Você não entendeu, não? Isso é um bendito o quê? Fala, irmão. Recenseamento. As pessoas estão sendo convocadas a se apresentar, dizer quem são, o nome que tem, qual a sua identidade, qual a sua natureza e qual o seu propósito na vida, ou então se ele é um morto. Então é nesse exato momento em que a humanidade está sendo convocada para conferir ela mesma que Jesus se torna relevante. Glória a Deus, amado. O que seu filho está fazendo todo dia que ele vai para a escola, amado? Ele está enfrentando um recenseamento. Ele está sendo todo dia colocado à prova a respeito de quem ele é, quais as virtudes que ele carrega e qual o seu verdadeiro propósito nessa vida.
E como as pessoas não estão suportando esse recenseamento, o grande vítima hoje está sendo o quê? Jovens que estão se suicidando. A marca da nossa geração hoje, o Brasil é um dos países onde mais jovens morrem por crime violento. A maior causa de morte entre os jovens hoje, a maior causa de morte entre os jovens na humanidade hoje, não é, amado, doença. A maior causa de morte entre os jovens hoje é morte violenta, é trânsito, arma e suicídio. É isso que está aniquilando os nossos jovens. Porque eles não estão conseguindo ser colocados em quê? Em xeque. E você acha que os jovens estão desistindo da vida porque eles querem morrer? Não, amados, eles estão desistindo da vida porque a vida que está sendo proposta para eles não faz o menor sentido. Estão querendo construir um sentido próprio, cada um para si. Uma fantasia. Preferem acreditar numa fantasia do que ter que assumir a responsabilidade de quem de fato são. Preferem escolher para si mesmos o que querem ser, em vez de assumir a responsabilidade do que de fato são. Recenseamento. Agora veja, amados, um recenseamento, quando Maria estava o quê? Grávida. Agora pensa, irmão, se Deus tem juízo. Não, vamos falar a verdade. Amado, tem hora que eu tenho a sensação que Deus começou um trem, que Ele não deu conta de controlar, perdeu a mão, e agora Ele fica pedindo nossa ajuda aí, ver se a gente dá conta de resolver isso para Ele. Não, Deus não deu conta de tomar conta de 2, agora quer que nós tomemos conta de 7 bilhões. É, para matar um trem desse. Agora vê, mulher está grávida. Grávida de quem, amados? Do Espírito Santo. Menos de 20 anos essa menina, já não casava. Se fosse crente hoje, não casava. Quando mais ficar grávida, não casava. E se viesse aqui aparecendo que foi do Espírito Santo, negativo. Ia dar um jeito até de fazer aborto. Não rolava. Esse trem está acontecendo aqui só porque José e Maria não eram crentes. Porque se fosse crente, não acontecia desse jeito. Mas, enfim. Aí vai lá, Maria grávida, menos de 20 anos, no 8º mês de gravidez. Você escutou, não? Menos de 20 anos, 8º mês de gravidez. É hora de fazer uma viagem num jumento, mano. Não, isso não pode ser filho de Deus. Isso deve ser filho de alguém. Porque Deus não ia ser de uma irresponsabilidade dessa, de pegar uma mulher com 9 meses de gravidez e pôr ela para viajar 150 quilômetros num jegue. No mínimo 3 dias, mas. Considerando que uma pessoa andando bem, anda 5 quilômetros por dia, 5 quilômetros por hora, andando bem, uma jornada de 10 horas por dia, grávida de 8 meses, 10 horas por dia máximo, parando para descansar, tomar uma água, outras coisas, 10 horas por dia, 3 dias para ir de Nazaré para Belém, num jegue. O que provavelmente já tinha acontecido lá em Nazaré? Ela com 8 meses de gravidez, já estava as mães tudo arrumada, a Isabel tudo organizado, o quartinho beleza, tudo ajeitadinho, enxoval pronto, bordado com os nomes lá, Jesus e Emanuel para não esquecer, quarto pintado. O José já está com tudo certo, amado. As mães já arrumando, uma menina nova, nunca tinha dado à luz, 20 anos, não sabe se vai ser parto normal, cesariana nem pensar. Sendo filho de Deus, não ia dar cesárea, tinha que ser normal. Aí, Deus não ia dar uma mancada dessa. Aí, está tudo arrumado, aí as mulheres já organizando, não, pode ficar tranquila, Maria, nós damos uma força aqui, as mais experientes, a gente pega aqui, dá um jeito, te ajuda, pelo menos esse menino até ele pegar 1 ano aí. Mas não. Deus é muito imprudente. Não dava para esse recenseamento ser 3 anos antes, eles recensear solteiro.
Não dava para esse recenseamento já ser quando Jesus estivesse andando, ou com 12 anos, que ele já estava até pregando. Fazia o recenseamento, 12 anos depois, o menino já até pregava. Mas não. Faltando dias para essa mulher dar a luz. Não, e a responsabilidade não para aí não, mano. Você acha? Largou tudo arrumado, casa pronta, quarto pintado, bercinho decorado, toca para uma cidade, chega lá em Belém, o que acontece? Se fosse membro de umas igrejas nossas, ainda mais se fosse uma igreja assim avivada, né? Uma igreja bem do poder mesmo, ia chegar lá em Belém, o que estava esperando ele? Eles iam bater lá num hotel 5 estrelas, 5 estrelas, porque crente é assim, amado. Ele não faz reserva, ele não tem dinheiro, mas ele ora, ele canta louvor, ele lê a Bíblia, ele vai para o monte, ele faz jejum. A hora que ele chega lá na cidade, ele bate num hotel 5 estrelas e o trem acontece. Você chega lá na portaria, fala, sou fulano de tal, o cara fala assim, moço, vou te falar, o senhor é o nosso cliente 236 e nós temos aqui um prêmio, pá, e solta balão, foguete, vem os funcionários lá, tudo, a banda, e fala, o senhor estava aqui esperando, o senhor ganhou a nossa suíte presidencial. Aí o cara liga para os irmãos e fala, irmãos, isso não vai acontecer, Deus é bom! Nem reserva tinha, estava com dinheiro para pagar um quartinho de nada aqui, cheguei aqui, na hora de eu fazer aqui a reserva aqui, o check-in, ganhei um upgrade. Não, amado, um trem desse só está acontecendo porque ou José não dava dízimo, ou ele não frequentava nenhuma reunião de estudo bíblico, culto de oração na quarta-feira, nem pensar. Porque vai ser azarado para lá, ué. A história do José me faz lembrar minha lua de mel. Pensa, casei, juntei tudo, eu e a Alana, uma peleja, a gente trabalhava em 10 coisas ao mesmo tempo. Peguei o dinheirinho que eu tinha, falei assim, vou impressionar essa mulher, vou acabar com ela assim, vou arrasar na primeira noite. Uberlândia não tinha lá um hotel assim muito bom ainda, porque apesar de ser uma cidade desenvolvida, não tinha mesmo essa pegada. Hotel bom mesmo, hotel assim, pá, 5 estrelas em Uberaba. Uberaba é uma cidade a 100 quilômetros de Uberlândia. E lá tinha um hotel tradicional, construí lá um novo hotel. Aí tinha uma suitaça e tal. Peguei o dinheiro, naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha essas coisas nada não. Liguei para lá e falei assim, estou casando, quero aí uma suíte assim, e quero que arruma, flor, pá, quanto é que vai ser? O preço que o cara falou, foi beleza, então esse mesmo está reservado, meu nome é tal, chego no dia tal, quero tudo arrumado, beleza, acabou, não queria nem ficar em Uberlândia. Pessoal lá, despedida, braço e tal, entramos no carro, fui dirigir 100 quilômetros, cheguei lá no novo hotel, em Uberaba, devia ser mais ou menos já quase 10 horas da noite. Parei na porta do hotel, falei, agora eu vou arrasar, vai estar lá arrumada, vai chegar lá, flores e tal. Só que eu não sabia que no dia que eu estava casando, estava acontecendo a Expo Zebu. Você não sabe o que é Expo Zebu, não, amados? Expo Zebu é a maior feira de gado zebu do planeta. Vem gente da Índia, vem gente da... tudo quanto é lugar do mundo. Aquilo vira um forfé lá, Uberaba estava tomado, amado, tomado. A hora que eu cheguei na portaria, o que você acha que tinha acontecido com a minha reserva, amado? O cara olhou em mim e falou assim, não tem seu nome aqui, não existe a pessoa com quem você falou que está falando, e não tem nada seu aqui, não. E não tem nem chance para eu dormir aqui no almoxerifado. Zero. Penso um cara com a cara de José. Voltei para o carro para dar a notícia para minha mulher e falei, bem, tudo errado. Me senti o cara mais pecador, mais ímpio do mundo. Pegamos o carro, meu corcelzinho, rodei o Uberaba inteiro. Fui de hotel para pensão, para pousada, para abrigo, e fui dormir com ela no pior motel. Não tem vergonha de falar, não. O pior motel de Uberaba, um muquifo, um trem assim, ruim, desarrumado. Aqui nós viemos dormir de roupa para não contaminar com o lençol. Virei para ela e falei assim, bem, o melhor que nós podemos fazer aqui agora é não falar nada. Você não fala nada, eu não falo nada. Nós deitamos nessa cama, de costa, um para cada lado, e silêncio. Amanhã cedo a gente levanta, sai daqui correndo, toma um café bom e começamos tudo de novo, do zero.
Está feito? Ela falou, está feito. Dormimos em silêncio, amados. Essa é a sensação que eu penso do José. Pensa, amado. Pensa essa viagem. O José pegando a mulher dele, 8 meses, a falação, o desconforto, 3 dias viajando a pé, essa mulher desarrumada, 8 meses, como é que é um trem desse? Deus, como é que organização que é essa? Que céu é esse? Que adianta ser Deus? E eu, tudo bagunçado, chega lá, não tem quarto, não tem nada, vai parar dentro de um estábulo. Não tem crente nesse mundo que pensou que o seu primeiro filho, que Deus disse que ia ser o salvador do mundo, ia nascer dentro de um curral e que o berço dele seria um coxo. Mas é para lá que Deus estava nos levando. Porque a Bíblia diz que quando nós nos deixamos dominar pela mentalidade humana, a sabedoria humana que pensa como um servo, nós nos tornamos terrenos, animais e demoníacos. Ele disse, é por isso que há tanta gente entre vocês que estão se perdendo, porque fizeram do seu ventre o seu Deus. O Deus da nossa religião habita o ventre, não habita o entendimento. O melhor Deus é aquele que nos dá a melhor comida. Então só tinha um lugar onde o Salvador dos homens podia encontrar com os homens, porque é onde os homens se reuniam. É num curral, porque se tornaram como os animais. Nossas casas estão virando curral. Nossas empresas estão virando curral. E nossas igrejas estão virando curral. Porque nós estamos nos encontrando para comer e não para ter comunhão. Por isso que Paulo diz que nossas reuniões andam fazendo mais mal do que bem. Sabe por que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem? Porque quando a gente se reúne, é para comer e não para repartir. Ele diz, sabe por que toda reunião, e quando ele está falando de reunião, ele está falando de qualquer tipo de reunião. Ele está falando da reunião do casamento, ele está falando da reunião do trabalho, ele está falando da reunião litúrgica. Nós vamos transformando tudo em sindicato, amados. A igreja hoje não é a família de Deus. A igreja hoje é o sindicato dos crentes. Se reúne para defender aquilo que é de acordo com o seu próprio interesse. Porque nós dessignificamos o pão. Nós dessignificamos toda a realidade pedagógica da igreja. Existem 2 sacramentos na vida da igreja, o batismo e a ceia. O batismo e a ceia são sacramentos porque têm valor pedagógico e não litúrgico. O Espírito toma do sacramento para ensinar, para comunicar graça, para nos ensinar o significado da vida. Batismo é para a gente entender de que natureza são nossas relações. E a ceia é para a gente entender qual é o propósito da nossa vida. Batismo é para dizer que nome nós temos. Batismo é para dizer que nós somos amor, graça e comunhão, porque somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é para dizer que a nossa identidade é amor, nossa identidade é favor e a nossa identidade é comunhão. E a melhor forma de expressar essa comunhão é à mesa, compartilhando o pão uns com os outros. Mas nós dessignificamos isso, porque nós começamos a achar que pão é para comer. Porque o animal pensa que pão é para comer, mas o filho entende que pão não é para comer. Pão é a melhor forma que nós temos de dizer para o outro a importância que ele tem na nossa vida. Pão é para servir, não é para comer. E nós estamos nos reunindo para comer. Por isso que o Filho de Deus tinha que ser colocado num coxo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque agora quem comer dele nunca mais vai ter fome. Ele nos encontra como animais para nos transformar em filhos de Deus. Então, nossa vida com Cristo não é de ordem,
é de natureza. É para transformar a nossa natureza, o entendimento de quem nós somos. Mas o que a gente fez? A gente fez da ceia a oportunidade de comer pão sagrado. A gente acha que ceia é a forma religiosa de comer pão sagrado. E de tanto comer pão sagrado, eu vou ser abençoado. Tanto é assim que quando a gente compartilha a ceia, a gente ouve assim, ó: agora, pois, examine-se o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo sobre si. Eu vou te falar como é que eu escutava isso quando eu era menino. O culto que eu mais detestava na igreja, você sabe qual é, não? A ceia. Porque eu filho de presbítero, fazia tudo errado. Até os 15 anos de idade, eu vivia em pecado, já tinha sido mandado embora de tudo quanto é escola da cidade. Chegava no culto, o pastor falava um trem daquele, vinha o presbítero com o pão. E eu falava: agora estou lascado. Porque se eu comer, Deus me mata. Se eu não comer, a igreja me mata. Sabe por que eu estou vivo hoje? Porque eu sempre apostei em Deus. Comi sabendo que eu não podia. Porque eu falava assim para Deus: Deus, eu acho que o Senhor vai levar mais tempo a me matar do que a igreja, porque se eu não comer, a igreja me mata hoje. Se eu comer, talvez o Senhor não me mata, mas a igreja eu sei que mata hoje. Apostei em Deus, irmão, e menti para a igreja. Porque alguém naquela época me fez pensar que examinar o meu coração era julgar se eu era merecedor. E eu vou te dizer uma coisa: quem examina a si próprio e se acha merecedor de morder Jesus, morde o resto. Quem depois de examinar a si próprio se acha merecedor de comer Jesus, come o resto. Come a mulher, come o marido, come os filhos, come os colegas de trabalho, come a igreja, come o pastor, come os presbíteros, come tudo. Porque nós achamos que a ceia é santa porque o pão é sagrado. A ceia não é santa porque o pão é sagrado. A ceia é santa porque é o momento de santificar o pão. E o pão só é santificado quando ele é repartido antes de ser comido. E nós achamos que ele é sagrado e por isso eu tenho que comer primeiro do que qualquer um. Por isso o mundo está se tornando um mundo de famintos e bêbados. Porque cada um, quando vê o pão, se encarrega de achar-se no direito, por ser crente, de comer antes de todo mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Por isso que quando Jesus tomou o pão, ele não ensinou a comer. Ele disse: vou ensinar uma coisa para vocês hoje. Quando você pegar o pão, você dá graça. Porque quando você dá graça, você está dizendo que o pão não é seu. Porque se o pão fosse mérito seu, você não tinha que agradecer. Você tinha que agradecer você. Mas se você está agradecendo, é porque ele não é seu. Se ele não é seu, ele é nosso. E se o pão é nosso, a mulher é nossa, o marido é nosso, os filhos são nossos, tudo é nosso. Glória a Deus, amado. Amém? Sua mulher é nossa, seus filhos são nossos. Amém? Sua igreja é nossa. É tudo nosso. Glória a Deus. E tendo dado graças, ele partiu e disse: façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês vão comer. Então o ensinamento não era comer pão sagrado. O ensinamento era santificar o pão antes de comê-lo. Glória a Deus, amado. Porque se eu tivesse que definir pecado, eu definiria pecado lá em Gênesis, que a mulher, tendo comido, ofereceu. Então o que é pecado, amado? Comer primeiro, oferecer depois. Amém? E se eu tivesse que definir santidade, santidade é o quê? Repartir primeiro e comer depois. Eu sei que está demorado, mas eu tinha pedido para o Itamar para que a gente começasse o nosso encontro pela ceia. Porque é aqui que os olhos do nosso entendimento podem ser iluminados. Paulo diz que não existe nada na vida da igreja que está fazendo mais mal para a igreja do que comer pão sagrado. Não tem nada mais fora do seu significado na vida da igreja do que a celebração da ceia. E Paulo diz: vocês corromperam a mesa de tal maneira, e essa é a razão, porque há tantos entre vocês fracos, doentes e moribundos.
Paulo está dizendo que a razão de toda enfermidade, de toda fraqueza, de toda depressão, de todo desânimo na vida da igreja é porque nós perdemos o significado do quê? Do pão. Achamos que aquilo que Deus nos dá é para satisfazer nossa carência ou nossa cobiça. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração, mano. Passar fome não é vergonha. Amém? Ter fome não é vergonha. O Filho de Deus veio ao mundo e teve fome. A maior vergonha que um filho de Deus pode ter na vida não é ter fome. A maior vergonha que um filho de Deus pode ter na vida é alguém precisar dele e ele não ter o que oferecer. Então eu quero te dizer uma coisa. Você, como filho de Deus, nunca sofrerá a vergonha de alguém precisar de você e você não ter o que oferecer. E talvez você não tenha para você mesmo, mas isso não é vergonha. Vergonha é alguém precisar da gente e a gente não ter. Por isso, o justo nunca terá falta de pão. E a gente pensava que era o crente que nunca vai ter falta de pão. Não, mano. Alguém querendo fazer justiça nunca terá falta de recurso. Mas alguém querendo fazer juízo vai comer condenação sobre si mesmo. Então, o que está matando a gente não é falta de pão. O que está matando a gente é comer o pão que a gente deveria ter repartido. Por isso que quando Jesus encontrou com aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus o próprio estava do lado deles e eles não conseguiam ver que era Jesus. Estavam cegos. E sabe quando é que os olhos deles foram iluminados? Quando à mesa, Jesus deu graças e repartiu o pão. E a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e Jesus nem ficou para comer. Porque o que abriu os olhos deles foi ver Jesus repartindo e não Jesus comendo. Sabe que dia que a cidade de Umuarama vai ser transformada? O dia que ela vê a igreja repartindo antes de comer. Porque o que vai transformar essa cidade não é mais poder, mas é autoridade na vida daqueles que preferiram repartir, abençoar antes de ser abençoados. Glória a Deus, amados. Quem crê nessa palavra? Os discípulos disseram, e os nossos olhos foram abertos, quando estávamos com ele à mesa, e ele repartiu o pão conosco. Amém, irmãos? Você crê nessa palavra? Então, hoje, você vai receber o pão. Não para comer, mas o pão para quê? Para repartir. E você não vai comer antes que você tenha repartido. Eu pedi demais para o Itamar, para não vir com aquele pãozinho que parece um alpiste, que o crente põe na boca e fica lá, é Jesus, tem que dissolver. Não, eu falei, segura uns pedaços maior, para o irmão poder levantar e procurar alguém para abençoar. Isso é um encontro de família, não é uma reunião de servos. E é para todos. É para todos. Porque não é hora de fazer juízo. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração nessa noite. A todas as famílias aqui. O pecado original do homem não aconteceu na cama. Todo mundo tem a tendência de achar que o pecado original tem alguma coisa a ver com sexo. O pecado original do homem aconteceu na mesa, na hora do almoço. O homem não caiu na cama. Ele caiu na mesa. Sabe por que tem muitos homens se perdendo na cama? Porque se perderam na mesa. Estão se sentindo mal alimentados e por isso estão se achando no direito de comer fora. Jesus disse o seguinte: a mão daquele que me trai não está comigo na sacola. Jesus não foi traído no dinheiro. Ele diz, a mão do que me trai está comigo no prato.
Jesus não está sendo traído na empresa. Nós não estamos traindo nos outros lugares. Sabe onde é que nós estamos traindo? Na mesa. Sabe o que precisa ser restaurado na nossa vida antes de qualquer outra coisa? Na mesa. Você está achando que o seu filho vai ser salvo na escola? Eu vou te falar uma coisa. Seu filho está se perdendo na mesa. Porque na mesa ele está sendo ensinado a agradecer a comida e não a agradecer a comunhão. Na mesa ele está sendo ensinado a comer e não a servir. Eu frequento muito retiro de casal. Quase todo retiro de casal que eu vou hoje é gente ensinando novas maneiras de fazer sexo para ver se isso vai salvar o casamento. Sabe o que eu estou vendo hoje, Tamar? A gourmetização da cama, em vez de ver a intimização da mesa. Tem gente que achando que alguma receita diferente vai salvar a vida dele. Você quer ter sua família salva? Quem quer ter sua família salva? Então resgata a mesa da sua casa. Ressignifica a mesa da sua casa. Porque quando Deus quis salvar um povo, Ele não marcou um culto. Ele marcou um jantar. Para tirar o povo do Egito, não foi um culto. Foi o quê? Um jantar. E para se despedir dos seus discípulos, não foi um culto. Foi o quê, irmão? Um jantar. Não adianta mais culto para os nossos filhos se eles não conhecem o significado que é da mesa. Se a mesa que eles sentam tem mais cara de coxo do que de mesa. Se eles só sentam na mesa por causa da fome e não por causa da comunhão. Glória a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração. E nós vamos compartilhar o pão uns com os outros. Você vai sair do seu lugar, vai abençoar alguém, vai repartir pão com alguém, vai liberar uma palavra na vida de alguém. Amém? Então vamos dar graça. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse lugar, pela comunhão, pelo privilégio da gente repartir pão uns com os outros. E que seja um momento mesmo da gente exercitar a comunhão, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amém. Alguém pode ajudar aqui na distribuição do pão? Creio que os presbíteros que estão aqui poderiam ajudar, algum irmão da igreja. Amém. E você vai pegar um pedaço desse pão, que seja para mais alguém. Amém? Graças a Deus. E não precisa ficar constrangido de sair do seu lugar. Pode distribuir, irmão, e levar para alguém. Esse é meu corpo, que é partido. Quando ele partiu o corpo. Amém? E quem é o corpo? Quem é o corpo que ele partiu, amados? Quem é o corpo que ele partiu, amados? Nós. Talvez quando Jesus partiu um pedaço de pão lá, ele estava rachando quem no meio? Eu, você, ué. Amém, irmão? Jesus tem uma mania feia, viu, irmão? Jesus tem uma mania feia. Às vezes você está achando que você vai pôr uma coisa na mão de Jesus e você vai proteger isso para sempre. Mas já vou te avisando. Jesus tem uma mania feia. Tudo que você põe na mão dele, ele agradece e faz o quê? Reparte. Então, se você quer alguma coisa para chamar de seu, você não põe na mão de Jesus. Amém? Porque logo ele vai dando graça e fazendo o quê? Glória a Deus. Pode ficar de pé, irmão. Vamos lá abençoar alguém. Vai repartir com alguém. Pode sair do seu lugar. Procura uma pessoa. E abençoa alguém com um pedaço de pão. É muito pão aí, amado. Vamos repartindo aí. Senão nós não acaba hoje, não. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Viu? Aleluia. Pode repartir mais de um pedaço, meu amado. A gente é muito religioso. Acha que pode comer só um pedacinho. Não, pode repartir mais pão, comer mais pão. Liberar uma palavra.
Aleluia. Libera uma palavra na vida da pessoa. Amém. Graças a Deus. Entrega uma palavra para a vida do seu irmão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Amém. Tem uma palavra para a sua vida, irmão. Reconciliação. Deus te levantou para juntar o que está quebrado, o que está repartido, o que está dividido. Viu? A unção de uma pacificadora, de reconciliar pessoas. Uma palavra de consolo. Seu nome é consolação. Amém? Consolar o aflito, o desanimado, o desencorajado. Não menospreze o dom de Deus que é na sua vida. Amém? Deus te deu um abraço de consolação. Palavra de consolação. Em nome de Jesus. Faz sentido na sua vida? Amém? Então recebe isso. Glória a Deus. Amém, irmão. Privilégio, né? Pastor, muito obrigado por seu perdão. Hoje o seu perdão não desentupir vários passos. Virtude. Viu? Seu nome é virtude. Não te faltará virtude. Viu? Seja pródigo de repartir. Não tenha medo de repartir o que Deus te deu. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Pode comer, amados. Já repartiu, vamos comendo. Repartindo com alguém, com mais alguém. Amém. Graças a Deus. Pode comer mais de um pedaço, mano. Está vendo como é que a gente acha que é pão sagrado? Olha que coisa doida na cabeça da gente. Parece que se eu der mais outra mordida, eu estou pecando. Não, mano, isso é um jantar. Jesus celebrou, significou o ministério dele num jantar de família. Depois você pode levar para casa. Amém? Não é pão sagrado, amados. É a forma de santificar o pão. É comer sem estar com fome. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. E agora nós vamos compartilhar o vinho. O vinho da nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Por que aliança? Porque todos os pecados já foram perdoados. Não há motivo para amargura no nosso coração. Ninguém nos deve coisa alguma. No que depender de nós, nós temos paz com todos os homens. Glória a Deus, amado. Essa alegria não pode ser tirada. Ninguém pode tirar a alegria do seu coração. Porque a vida que está em você, você ofereceu espontaneamente. Ninguém tirou de você. Você crê nisso? Então, por isso que esse cálice é o cálice da alegria. Então, você vai receber e vai esperar que todos tenham sido servidos, e aí nós vamos tomar juntos. Depois os irmãos passam recolhendo os copos vazios, tá bom? Amém. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso. Recebe aí e espera para que todos possamos celebrar a reconciliação, o perdão de pecados juntos. Amém. O irmão podia passar com um cestinho aqui vazio, porque tem gente com um pedacinho de pão lá que está meio assim, sem jeito, você recolhe lá, tá bom? Amém. É para todos, viu, amado?
Amém? É para todos. Tem hora que a gente acha que é melhor do que Deus, né, Tana? A gente se acha melhor do que Deus. Nós usamos a ceia para fazer juízo de quem merece e não para incluir quem não merece. Vou te fazer uma pergunta, amado. Se um filho seu leva um convidado lá na sua casa, na hora do almoço, sem avisar, ele não avisa não, pega um menino lá da escola e leva ele para sua casa e chega lá na hora do almoço, o que você faz? Você põe ele na mesa para comer com você manda ele ficar lá na sala esperando até vocês acabarem de comer, porque a comida é sagrada. Não, fala a verdade. O que você faz? Você põe na mesa? Estou chocado. Então eu preferia frequentar a casa de alguns aqui do que a igreja de outros. Porque tem casa aqui que é melhor do que algumas igrejas. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Aleluia. Graças a Deus. Amém, irmão. Pode servir aqui. Amém. Todos já receberam? Corre aqui, irmão. Não pode sair, não. Opa. Amém. Graças a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. E ela não pode ser tirada. No nosso coração não há raiz de amargura, nem de ressentimento. A vida que está em nós, nós espontaneamente a damos. Ninguém a tira de nós. Por isso nosso Pai nos ama. Bebei dele todos. A alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus. Amém. Faz o seguinte, passa os copinhos assim, empilhadinhos aqui para o corredor, e o irmão passa com a cestinha aqui, um de cada lado, recolhendo de todo mundo, tá bom? Graças a Deus. Amém, amados? Quem crê nessa palavra? Sobrou pão aqui. Pode levar para casa. Não precisa ter medo, não. Do jeito que você vai pegar. Chega lá, reúne sua família e faz o que com eles? E ensina eles o privilégio de santificar o pão. Amém? Em nome de Jesus, nossas mesas nunca mais serão coxo. Porque o pão vivo que desceu do céu foi colocado sobre ela. E os nossos olhos foram iluminados. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor e confesso aos irmãos que um grande poço foi desentupido hoje da minha vida. E o desejo do meu coração é conhecer a vontade do Pai. Amém. E servir, não como servo, mas como filho. Amém. E que todos nós dessa igreja possamos, a partir de hoje, ganharmos essa consciência de que nós somos filhos e temos o direito de participar da mesa do nosso Pai, porque Ele escolheu ser nosso Pai. Vamos terminar cantando? O grupo de louvor vai subir, nós vamos cantar. E é um hino, uma música que tem a ver com esse momento de comunhão. Nós até cantamos uma música lá, né, que eles escolheram nos amados. Mas eu acho que agora tem uma outra aqui. Amanhã, às 3:30 da tarde, o pastor vai fazer um bate-papo aqui na igreja. Então, se você que está aqui nessa noite, amanhã quiser vir às 3:30, 15h30, fique à vontade, venha às 3:30 e nós nos reuniremos para esse bate-papo. E à noite, às 20h, o culto. Quantas vezes eu na mesa errei. Não tenho vergonha de reconhecer isso e peço perdão a Deus por isso.
Jesus incluía na mesa. E eu, em alguns momentos, ou em vários momentos, eu usei a mesa para excluir. Então, diante dos irmãos, eu peço perdão. Eu estava embarcando lá em Goiânia, às 4 horas da manhã. Encontrei 2 pastores e uma irmã que tinha pregado numa conferência lá. O pastor me abraçou. Falei assim, pastor, eu tenho um negócio para compartilhar com você. Eu falei, o que é? Falei, rapaz, minha vida foi transformada aquele negócio da ceia. Foi mesmo? Ele falou, agora é o seguinte, estou falando igual o senhor compartilhou lá com a gente. Às vezes, quando o irmão faz um trem errado, a gente exclui ele da ceia, né? Eu falei, não, irmão, não faz isso não é assim que a gente trata doente. A pessoa está doente, você não corta a comida dela. Você obriga ela a comer. Então, o irmão deu problema? Eu falei, irmão, o resto da igreja consegue comer só uma vez por mês. Você vai ter que ser toda semana. Você vem aqui comer comigo toda semana. Porque o cara for sem vergonha, ele não vem mesmo, não. Aí já está resolvido, você não tem que mandar ele embora. Ele não aguenta. Mas se ele está arrependido, ele vem comer com você toda semana. Então, se o cara der problema aqui, você não exclui, não. Você aumenta a agenda dele. Igual a gente faz em casa com o menino, não é? Não é assim? Porque o menino está doente em casa, você não corta a comida dele, pelo contrário, você aumenta. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então, amanhã eu convido você, se esforce, venha às 3h30 para a gente continuar esse momento. Vamos terminar cantando essa música? Vamos dar as mãos? Vamos cantar como família, como irmãos? Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver meus irmãos e assim crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, em comunhão. Quero viver crescer uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão em Cristo.
serviço mútuo e proteção temos uns com os outros por meio de Cristo. Um compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros.